O ano era 1934. O sertão da Bahia ardia sob o sol escaldante quando Lampião, o temido rei do cangaço, percorria sem destino certo a imensidão do raso da Catarina. Ao lado de seus cabras, homens fiéis armados até os dentes, cortava veredas e paisagens secas em busca de recursos para o grupo. Água, comida, repouso. O sertão, com toda a sua beleza bruta, não oferecia generosidades. E foi nesse cenário árido que, ao longe, avistaram uma pequena casa isolada no horizonte, quase engolida pela poeira e pelo silêncio das terras esquecidas. Com a esperança de encontrar água fresca para os cavalos e talvez um pouco de alimento, uma criação, uns bodes ou galinhas, Lampião decidiu se aproximar. Quando chegou à frente da morada, algo chamou sua atenção. O choro agudo de um bebê rompendo a quietude. Chamou os donos da casa 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. O silêncio era denso, pesado como a morte. Ordenou então que um dos cangaceiros entrasse e averiguasse. O homem voltou pálido, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Lá dentro, deitado numa rede, estava um bebê chorando. No chão, jaziam os corpos de um casal de idosos, com as mãos cruelmente amarradas para trás. A cena era de brutalidade fria. Sobre a mesa da cozinha, repousava uma carteira que o cangaceiro havia recolhido. Lampião a pegou, abriu-a com desconfiança e encontrou um documento. Pertencia a um sargento chamado Ladislau. Imediatamente, ordenou que dessem sepultura digna ao casal. No dia seguinte, um jovem de aproximadamente 20 anos chegou à casa. Tão logo viu o quintal tomado pelos cangaceiros, ficou paralisado, o coração batendo no compasso do medo. Lampião o recebeu com firmeza, mas sem hostilidade, e perguntou seu nome. Tião, filho de Zezinho, respondeu o rapaz com a voz embargada. Então o chefe do bando explicou o que havia acontecido. Contou sobre o casal encontrado morto e entregou-lhe a carteira do tal sargento. Tião caiu de joelhos, reconheceu de imediato os pais e chorou com a alma. Arrancou a terra do túmulo recém-feito com as próprias mãos, como quem queria acordá-los da morte. Depois, sentado na poeira seca, prometeu diante de Lampião. Vingaria aquele crime. Disse que sabia o que fazer. Entraria para a polícia, se aproximaria do sargento Ladislau, se infiltraria. Ele já conhecia o inimigo. E agora teria a chance de agir. Lampião, impressionado com a bravura silenciosa do rapaz, entregou-lhe 500 réis, o suficiente para pagar pelos animais consumidos e iniciar uma nova vida. Vá para a cidade, aliste-se, e quando puder, me mande recado, disse. Tião assentiu, levou consigo o irmãozinho de 3 anos e partiu para a casa de uma tia distante, onde deixaria o menino sob cuidados enquanto seguia rumo a Jeremoabo, decidido a cumprir sua promessa. Após deixar o irmão aos cuidados da tia, Tião montou em seu cavalo e partiu rumo à cidade de Jeremoabo. A poeira levantava sob os cascos do animal, mas sua determinação era mais forte que o cansaço. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Ele tinha um propósito claro: vingar a morte de seus pais, e para isso, precisava infiltrar-se no coração do inimigo. Ao chegar à cidade, hospedou-se em uma pensão modesta, tomou um banho rápido, trocou de roupa e dirigiu-se ao quartel da polícia local onde ocorriam os alistamentos. O prédio de muros altos e aspecto rígido contrastava com a simplicidade dos casebres do sertão. Lá dentro, o ambiente era tenso. Soldados circulavam apressadamente e oficiais de expressão dura observavam cada rosto novo com desconfiança. Tião sentou-se diante do oficial responsável pelo recrutamento. Quando questionado sobre os motivos que o levavam a querer ingressar na corporação, respondeu com firmeza calculada. Tenho 2 motivos, senhor. O primeiro é que quero deixar de ser vaqueiro. O segundo é que quero matar cangaceiros. Eles tiraram meu irmão, quero vingança. Mentiu com habilidade. Sabia que mencionar os pais poderia levantar suspeitas. No fundo, o ódio queimava por outra razão, mas fingir que Lampião era seu inimigo servia aos seus objetivos. O oficial, um homem experiente e astuto, observou Tião por alguns segundos em silêncio. Depois, com um leve sorriso no canto da boca, disse: seu motivo pode ser estranho, mas sua raiva parece real. E raiva, quando bem direcionada, é útil numa guerra.
Está contratado. Assine aqui. Naquele momento nascia o soldado Tião, um nome de guerra simples para um plano complexo. A assinatura tremia levemente, não de medo, mas de antecipação. Em breve, estaria cara a cara com o assassino de seus pais. Antes de sair da sala, Tião pediu um favor. Se possível, senhor, gostaria de servir sob o comando do sargento Ladislau. Ouvi falar da coragem e da liderança dele. Acho que tenho muito a aprender. O pedido parecia inocente e até lisonjeiro, mas escondia a verdadeira intenção: se aproximar da cobra para acertar o bote no momento certo. O oficial não desconfiou. Apenas respondeu. Coincidentemente, Ladislau perdeu sua carteira de documentos há pouco tempo. Deve estar de cabeça quente, mas sim, posso providenciar isso. Assim que terminar seu curso de tiro e táticas de guerrilha, você será encaminhado a volante sob o comando dele. Com isso, o primeiro passo do plano estava completo. Durante as semanas seguintes, Tião se dedicou ao treinamento. Aprendeu a atirar com precisão, lutar com as mãos e dominar técnicas de emboscada e infiltração. Era habilidoso, mas sua maior arma continuava sendo a paciência. Ao fim do curso, foi enviado ao alojamento de soldados, onde compartilhou o espaço com outros recrutas. Lá, fingia ser um dos demais. Ria das piadas tolas, ajudava nas tarefas e ganhava a confiança de todos. Mas durante as madrugadas silenciosas, prestava atenção redobrada às conversas entre os oficiais de patente. Uma dessas noites mudaria tudo. Com o passar dos dias, Tião já era visto pelos demais soldados como um camarada prestativo, discreto e eficiente. Mas por trás daquele olhar humilde, havia olhos atentos, uma mente calculista e um coração carregado de lembranças que ainda sangravam. Dormia pouco. À noite, costumava se levantar com cuidado, fingindo sede ou dores no corpo, mas sua verdadeira intenção era estar desperto quando o quartel se calava. Era nesse silêncio que as verdades apareciam. Certa madrugada, ao ouvir vozes abafadas vindas da sala do Estado-Maior, caminhou descalço e se esgueirou até uma das janelas do prédio administrativo. A madeira envelhecida permitia que parte da conversa escapasse entre as frestas. Eram vozes conhecidas. Oficiais graduados discutiam algo importante. Com o corpo colado à parede, escutou com atenção. As palavras que vieram a seguir fizeram seu coração acelerar. O carregamento vai chegar no porto de Recife dia 5 de março, disse um dos homens. A transferência até Jeremoabo está marcada para o dia 6 pela manhã. Deve chegar aqui no dia 8, perto das 4 da tarde, se não houver imprevistos, completou outro. Era uma carga grande, munição pesada vinda do exterior, armas e balas, materiais que poderiam reforçar a guerra contra os cangaceiros, mas também virariam uma vantagem se caíssem em mãos como as de Lampião. Tião sabia exatamente o que fazer. Rapidamente anotou as informações em um pequeno pedaço de papel que guardava escondido em sua bota. Na manhã seguinte, ao acordar, começou a movimentar a segunda parte de seu plano. Procurou alguns soldados conhecidos por serem falastrões e plantou a isca com maestria. Fingiu que falava baixo, quase em segredo, como quem teme estar sendo ouvido. Antes de entrar para a força, eu vi com meus próprios olhos. Lampião enterrou algo no meio do mato. Um embrulho grande, enrolado em couro. Dinheiro, talvez. Ou joias. Só sei que ele escondeu aquilo como se fosse um tesouro. Fez o gesto de silêncio, pedindo que ninguém contasse nada. Sabia que seria em vão. Assim que virou as costas, os boateiros correram com a novidade até o sargento Ladislau. Na mesma tarde, Ladislau chamou Tião para uma conversa privada. É verdade o que andam dizendo? Que você viu Lampião enterrando dinheiro? Tião sorriu de canto. Eu não disse que era dinheiro, senhor. Mas que ele enterrou algo de valor, enterrou. Pode ser ouro, pedra preciosa, quem sabe? Ninguém enterra um embrulho daquele jeito à toa. Ladislau franziu o senho. A cobiça crescia em seus olhos. E se a gente for lá? Só nós três. Eu, você e mais um homem de confiança. Dividimos tudo entre nós, partes iguais. Nada da volante inteira saber disso. Tião disfarçou o entusiasmo. Sabia que tinha conseguido fisgá-lo. Tem um soldado que faz os trabalhos mais brutos pro senhor, o tal do Jairo. Acho que ele toparia. Ladislau concordou com a cabeça. O Jairo é bom de serviço sujo. Vamos nós três.
Tião saiu dali com o sangue fervendo. Aqueles dois, Ladislau e Jairo, eram os mesmos que haviam matado seus pais, covardemente. E agora, o destino oferecia o momento perfeito para acerto de contas. No dia seguinte, procurou um vaqueiro de confiança previamente combinado com Lampião, que o levou ao coito onde o bando se escondia. Era um local cercado por mata fechada, protegido por olheiros em pontos estratégicos. Quando chegou, desmontou do cavalo e caminhou firme até o chefe do bando. "Boa tarde, meu capitão. Trago notícias boas. Muito boas", disse com os olhos brilhando. Lampião se ergueu de sua cadeira de couro cru. "Diga, rapaz." Tião entregou 2 pedaços de papel, um com os dados do carregamento de munição, o outro com o local e a hora exata em que levaria os 2 homens até o falso esconderijo do tesouro. "Vamos pegar eles, capitão. Os 2 que tiraram a vida dos meus pais." Lampião leu tudo com atenção e sorriu. Um sorriso frio, de quem sabe que a justiça do sertão é feita com pólvora e coragem. "Então vamos preparar tudo. No dia e hora marcados, esses cabras vão cair direitinho na toca da onça." No dia marcado, o sertão parecia mais quieto do que o habitual. O vento arrastava folhas secas, e o sol alto fazia vibrar as pedras do chão. Lampião e seus 30 homens estavam escondidos dentro de uma mata cerrada, em um ponto estrategicamente escolhido por Tião. Ali, entre galhos espessos e sombra espremida, o silêncio reinava. Nenhum passo era dado em falso, nenhuma arma carregada fora de hora. Pouco depois do meio-dia, Tião surgiu com os 2 alvos, o sargento Ladislau e o soldado Jairo. Vinham montados em seus cavalos, rindo entre si, certos de que logo teriam nas mãos um suposto tesouro deixado por Lampião. Traziam enxadas, cordas e uma ambição estampada no rosto. "É por aqui", disse Tião, apontando para uma pedra grande, meio enterrada na terra. Lampião enterrou bem ao lado dela. Ladislau desmontou e tirou o lenço do pescoço. Jairo prendeu o cavalo a um galho torto. Os 2 começaram a cavar com avidez, virando a terra seca como quem busca ouro. Tião se afastou lentamente, com o pretexto de vigiar os arredores. Quando se posicionou a alguns metros de distância, fez um sinal breve com a mão. E então, o inferno se abriu. 30 cangaceiros emergiram da mata como espectros, rifles apontados, vozes em uníssono gritando: "Parados! Mãos pro alto!" Ladislau e Jairo congelaram. As enxadas caíram de suas mãos. Olharam ao redor e viram que estavam cercados. Não havia saída. Um dos cabras tomou suas armas. Outro amarrou os 2 homens com cordas grossas nos troncos de 2 árvores. Tião, agora com o rosto coberto de poeira e suor, jogou o chapéu no chão e arrancou o distintivo da corporação que usava no peito. Pisou em cima dele com força. "Acabou. Para vocês 2 acabou." Ladislau ainda tentou disfarçar, fingindo não entender. "Mas... o que está acontecendo, Tião? Que loucura é essa?" "Não me chame de Tião", rosnou o rapaz. "Meu nome é João. E eu sou filho daquele casal que vocês mataram na Pedra Grande há 3 meses. Lembra agora?" O silêncio foi mortal. Jairo começou a suar frio. Ladislau ficou pálido. Eu não tive nada a ver com aquilo, juro." Tentou se defender o sargento. "Não? Então me diz quem amarrou as mãos da minha mãe. Quem deixou meu pai com o rosto no chão como um cachorro? Quem fez meu irmãozinho chorar a noite inteira ao lado dos corpos?" Lampião, calado até então, aproximou-se devagar. "Cê sabe, rapaz, matar homem armado é coisa do ofício. Agora, tirar a vida de velho e de mulher, isso é covardia da pior espécie." Ladislau, encurralado, percebeu que não havia mais mentiras possíveis. Com a voz embargada, confessou: "Foi a mando do comandante. Mas fui eu. Eu dei o ferro. Eu acabei com os 2. Tião fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas, mas também de raiva. "Então agora você vai pagar." Lampião deu o comando, e os cabras amarraram os 2 traidores pelos pés, prenderam as cordas a 2 cavalos nervosos e, ao sinal de Tião, soltaram os animais em disparada. O que aconteceu ali não precisa ser descrito. Basta dizer que a justiça do sertão foi feita com a mesma fúria com que a dor tinha sido deixada no coração de um filho. Com o fim da vingança, Tião agradeceu a Lampião com um abraço silencioso. Vendeu o sítio da família e decidiu recomeçar a vida no sul do Brasil,
longe da poeira que lembrava tragédias. Dias depois, no exato dia 8 de março, como havia sido previsto, o caminhão com o carregamento de munição se aproximava da estrada sinuosa de Jeremoabo. A curva era apertada, ladeada por matas secas. De repente, uma enorme árvore caída bloqueava a passagem. Os soldados que faziam a escolta saltaram indecisos observando a obstrução. Foi nesse momento que o inferno desabou pela segunda vez. 30 cangaceiros surgiram da mata, armados com metralhadoras, rifles e facões. O tiroteio foi breve. Os soldados, pegos de surpresa, largaram tudo e correram mata adentro. Provavelmente ainda correm até hoje. Lampião, rindo alto, ordenou que descarregassem toda a munição e a distribuíssem entre os cavalos. Em poucas horas o carregamento desapareceu como se nunca tivesse existido. O rei do cangaço e seus homens sumiram novamente no ventre do sertão, deixando para trás apenas o rastro da poeira e o medo. Anos se passaram desde o dia em que a vingança de Tião se completou. O sertão, com sua memória longa e poeirenta, ainda contava em sussurros a história do jovem que virou soldado apenas para fazer justiça com as próprias mãos, e que, no fim, largou a farda no mesmo chão onde seus pais foram assassinados. Tião nunca mais voltou ao raso da Catarina. Mudou-se para o sul do país, adotou o nome de João Batista e abriu uma pequena loja de ferramentas em uma cidade fria, onde ninguém o conhecia. Casou-se com uma professora e teve 3 filhos. Viveu discretamente, sem jamais contar para os filhos a verdadeira origem da cicatriz que cruzava seu peito, ou a razão do olhar triste, sempre que ouvia falar em polícia ou cangaço. Mas em certas noites, quando o vento assobiava como faca entre as frestas da janela, ele sonhava com aquele dia, com o som das cordas sendo esticadas, com o cheiro de pólvora no ar e com o peso do distintivo da polícia sendo esmagado sob sua bota. Era o preço da paz que conquistou, e carregaria em silêncio pelo resto da vida. Já Lampião, o rei do cangaço, seguiu sua trilha no sertão, agora abastecido com munição suficiente para resistir por muitos meses. A ousadia daquele ataque ao carregamento militar lhe rendeu fama renovada, mas também acendeu o ódio das autoridades. Seu nome passou a ser sussurrado com mais medo do que antes, não apenas por sua ferocidade, mas por sua capacidade estratégica e por ter aliados até mesmo dentro dos quartéis. O sertão nunca mais foi o mesmo. Onde antes havia só poeira e dor, agora havia lenda. A história de Tião, o infiltrado, cruzou fronteiras e tempos. Um homem simples, de coração em guerra, que virou lenda no silêncio.